Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos estudar hoje sobre esse título aí, a Igreja e o Magistrado Civil, baseado na Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, capítulo 23, só que nós estudaremos só o primeiro e o quarto parágrafo. Eu não sei se eu sou corajoso ou se eu sou doido, ou se eu sou doido de tratar de um assunto desse, ainda mais diante de todo o contexto que a gente está vivendo no Brasil. Então, fica das duas, ou é muito corajoso ou é muito doido para poder tratar de um assunto desse. Mas vamos lá, porque nós como igreja precisamos entender qual é a nossa reação diante de um contexto civil, diante da nossa lida relacionada ao magistrado civil. Nós temos princípios e valores que não podem ser negociados, e é assim que a gente trabalha, tá? A gente vai trabalhar aqui com princípios e valores cristãos, a gente não vai trabalhar aqui em relação a qualquer outra coisa. Meu objetivo nessa manhã não é bater no lado A, nem bater no lado B, nem levantar o lado A ou levantar o lado B. Meu motivo aqui é tratar o que a confissão de fé trabalhou e trazendo os princípios e valores da palavra de Deus. Então, qualquer comentário que eu fizer, ele está falando de fulano, não estou falando de ninguém, nem do lado A, nem do lado B, nem do lado C, nem do lado D, nem do lado de nenhum. Estou tratando o que a confissão de fé trabalhou lá no século 17. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça e nos ajude nesta manhã. Pai eterno todo-poderoso, nós queremos neste instante rogar a Tua direção, para que nesse momento de estudo da Tua santa palavra, com base na Confissão de Fé de Westminster, esse documento que nós entendemos que não é inspirado, mas é baseado na Tua santa palavra, que de fato é inspirada. Ó Deus eterno, então nós pedimos que o Teu Santo Espírito, por misericórdia, nos conduza nesse tempo, que seja um tempo de crescimento espiritual, de conhecimento da parte do Senhor, que o Senhor, Pai, por misericórdia e graça, não permita que as nossas sensações, os nossos sentimentos, dos mais diversos que têm acontecido nesta última semana, possam, Pai, influenciar a nossa interpretação do que a Tua palavra diz, mas que nós possamos ficar firmes no que o Senhor escreveu, no que o Senhor trouxe para nós como revelação, inclusive nesta área, para que assim nós possamos ter uma reação adequada, uma reação à luz da palavra do Senhor, diante de tudo que nós vivemos na humanidade. Em nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos. Amém. Irmãos, e como é um estudo, então os irmãos têm a liberdade de me interromper a qualquer momento, levantar a mão, perguntar alguma coisa, ou participar comentando algo, tá? Podem ficar à vontade. Eu esqueço que tem aqui, aí eu fico olhando para trás. Bom, nós vamos tratar só o primeiro e o quarto parágrafo, tem mais outros dois, mas aí, até por causa do tempo também, a gente não vai conseguir. Nós vamos tratar só o primeiro e o quarto. O primeiro parágrafo da nossa confissão, capítulo 23, que trata sobre o magistrado civil, diz o seguinte: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, vale ressaltar isso, Senhor Supremo e Rei de todo mundo, mais uma vez, Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este fim, com essa finalidade, os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Nós vamos ver esses dois textos aí. Queria pedir aos irmãos que lessem comigo, não sei se está muito pequeno ali, tá? Vamos lá, vamos todos juntos aí, versículos 1 a 4 de Romanos capítulo 13. Leiamos. Todo homem de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste na ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade?
Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Duas coisas que eu preciso trazer à luz desse texto. Primeiro, a sujeição às autoridades. Nós, como cristãos, a regra de fé e prática, que é a Escritura, diz que nós devemos sujeição, respeito e honra às autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus. Todas as autoridades, seja no cenário dos mais diversos, de monarquia, de presidencialismo, de regime parlamentarista, o que quer que seja, Deus colocou essas autoridades em seus devidos lugares. Então, nós como cristãos, devemos respeitar, sujeitar, honrar as autoridades, porque não existe nenhuma que não tenha procedência divina. Isso é muito claro à luz do texto. A segunda coisa que nós entendemos aqui é que o texto diz que a autoridade ela é ministro de Deus. E o termo no grego para ministro é diáconos. A mesma palavra que Lucas usou lá em Atos capítulo 6, quando houve a instituição dos diáconos. E a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo capítulo 3 para se referir àqueles que desejam servir na igreja como diáconos. Então, os diáconos, no contexto eclesiástico, são estes eleitos pela igreja para servir a igreja numa área específica da igreja. E as autoridades civis são os diáconos de Deus para o serviço do lado de fora da igreja. Então, são diáconos para finalidades diferentes, tá bom? Então, ministros de Deus para o teu bem e ministros de Deus para castigar o que pratica o mal. Agora, 1 Pedro 2, 13 e 14, leiamos. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, Paulo e Pedro caminham na mesma direção. Nós devemos sujeitar as autoridades que são constituídas, e essas autoridades têm uma finalidade, tanto para Paulo quanto para Pedro. Ela tem uma finalidade que é cuidar dos bons e castigar os maus. Esse é o objetivo das autoridades que Deus instituiu. Vamos lá então. O governo civil, ele é de procedência divina. A primeira coisa que nós aprendemos desse primeiro parágrafo é que a base última de toda a nossa obrigação para com as lideranças que Deus nos colocou, seja no contexto eclesiástico ou civil, é Deus. Obedecer aos presbíteros e diáconos, sujeitar aos presbíteros e diáconos, é obedecer a Deus. Sujeitar-se também aos nossos líderes no contexto civil é obedecer a Deus. Então, a base última da nossa obrigação para com as autoridades é porque é uma obediência direta ao Senhor. Então, a gente precisa ter isso em mente para não confundir algumas coisas. Outra coisa que nós entendemos à luz desse texto é de que Deus promove o governo civil para a sua glória, em primeiro lugar. O objetivo dos presbíteros e dos diáconos na igreja é promover a glória de Deus. E no contexto civil, aqueles que foram eleitos nos mais diversos cargos, eles são eleitos para promover a glória de Deus no contexto civil. E também para o bem público, para cuidar da população, daquela região, daquele estado, daquele país, daquele império, daquela monarquia, enfim. São instituídos por Deus para cuidar do bem público. Outra coisa é de que eles devem preservar a ordem nacional, cuidar para que o país, para que a nação
para que a monarquia, para que o império, o que quer que seja, eles possam ser preservados à luz do que Deus requer. E punição dos malfeitores. Por isso que o texto de Paulo diz que as autoridades civis, elas têm o poder da espada. O poder da espada é tanto para castigar, quanto mesmo para matar. Por isso que nós acreditamos que a pena de morte, ela tem respaldo bíblico. Em casos específicos. E eu não vou entrar nesses casos aqui agora. O quarto parágrafo diz o seguinte: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. Vale ressaltar, é dever do povo orar pelos magistrados, mesmo que eles sejam incrédulos ou indiferentes da religião. É dever do povo honrar as suas pessoas, mesmo que eles sejam incrédulos ou indiferentes da religião. É dever do povo pagar-lhes tributos, mesmo que eles sejam incrédulos ou indiferentes de religião. É dever do povo obedecer às suas ordens legais, mesmo que eles sejam incrédulos ou indiferentes de religião. É dever do povo sujeitar-se à sua autoridade, mesmo que eles sejam incrédulos ou indiferentes de religião. Porque às vezes nós, como crentes, podemos dizer assim: ímpio a gente não se submete. A ímpio a gente não se submete. Deus me livre e guarde de amanhã nós termos um líder ateu. Isso não muda nada para a gente. A sujeição deve ser do mesmo jeito, tá? Então é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. Tudo isto por amor da consciência. Ou seja, isso é moral, isso está de acordo com a nossa natureza, se sujeitar às autoridades. E claro que, acima de tudo, é uma obediência à lei divina. Vamos ler esses textos aí que dão base para o que os teólogos escreveram nesse quarto parágrafo. Leiamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então veja que Paulo, quando escreve, ele não diz que a gente deve orar pelos reis, pelas autoridades, desde que essas autoridades sejam cristãs. Ele não menciona isso. Até porque quando Paulo escreve Romanos, quem era o imperador de Roma era Nero. E se você se lembra das suas aulas de história na escola, você sabe mais ou menos quem foi Nero. Então ele escreve Romanos capítulo 13 num contexto onde quem era o imperador era Nero. E mesmo assim Paulo não escreveu sujeitai a toda instituição humana, exceto Nero. Paulo não escreveu isso. 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mateus 22, 21, leiamos. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Cristo, ele não diz para os seus discípulos, olha, vocês não devem pagar tributos. Não, Jesus disse para os seus discípulos, dê a César o que compete a César e dê a Deus o que compete a Deus.
Romanos 13, que agora é o restante do texto, que nós lemos até o versículo 4, agora de 5 a 7. Leiamos. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Tito 3:1, leiamos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E agora Atos 25, que é quando Paulo chega no tribunal, e aí olha o que Paulo fala lá, leiamos. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Paulo, nessa ocasião, ele diz o quê? Onde convém seja eu julgado. Ou seja, eu não estou sendo alvo de uma... Como é que é o nome que dá? Conspiração. Convém que seja eu julgado aqui, nesse tribunal de César. E é interessante porque Paulo diz assim, se eu pratiquei algum mal ou crime digno de morte, que eu morra. Porque o Estado vai estar cumprindo o seu dever. Se eu cometi algum crime digno de morte. Porque o Estado foi instituído também para castigar os maus. Exigências divinas aos cidadãos de uma pátria, é o que nós tiramos aqui desse quarto parágrafo. Primeiro, orar pelas autoridades. A nossa principal arma, arma branca e entre aspas, é a oração. Essa é a nossa principal. Nós temos que reconhecer que as autoridades que foram instituídas, independentemente do modo em que elas foram instituídas por parte do Senhor. Veio do alto. E nós, como cristãos, temos que orar por elas. Orar, primeiro, para que Deus não permita que as autoridades façam coisas que sejam para o mal da sociedade. E segundo, para que Deus converta aqueles que ainda não são dele. Então, como cristãos, o nosso dever é esse. Seja se venceu A, B, C, D, E, não importa. A gente tem as nossas preferências até o momento da apuração. Depois que o eleito é declarado, o nosso dever é orar. Nosso dever é orar para que eles possam exercer os seus mandatos para o bem da nação, para o bem do Estado, para o bem da cidade e para castigar o mal. Se as autoridades começam a inverter os lados e começam a punir os bons e cuidar dos maus, aí a gente precisa orar para que Deus tenha misericórdia e não permita isso. Porque se ela inverte os papéis, ela não está agindo corretamente à luz das Escrituras. Nós devemos honrar as autoridades. Honrar, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas honrar não significa que a gente deve aceitar tudo que é feito. Honrar é respeitar. Honrar é ter como respeito. É reconhecer que foi instituído por Deus e está colocado no posto. Mas isso não significa que tudo que vai ser feito, Deus vai assinar embaixo. Se Deus colocou fulano, beltrano, ciclano no poder, então Deus aceita tudo que ele faz ou deixa de fazer. Não, ele é responsável pelos seus atos. Ele é responsável pelos seus atos.
Mas ele foi colocado lá pela vontade de Deus. Ele não foi colocado ali à toa. A gente vai ver mais à frente até o que Calvino trata sobre isso, porque Calvino fala que Deus tem vontades com finalidades específicas. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho isso depois. Honrar as autoridades constituídas, pagar os impostos. Arthur, mas a gente paga imposto demais, velho. Mas vamos pagar, ué. Jesus falou, dai a César o que é de César. Sonegar é transgressão do 8º mandamento. Não furtarás. É roubar do Estado. Então, ou seja, mas Arthur, eu recebo R$1.000, tem que pagar 900 de imposto? Estou exagerando aqui, né? Mas você, o que eu posso fazer? Vamos pagar. Então a gente não pode recorrer? Não é isso. Você pode recorrer. Você pode procurar a liderança, pode correr atrás, pode entrar em contato com os que foram eleitos, correr atrás, fazer de as vias que nos compete para que esses impostos sejam reduzidos. Mas enquanto eles não são reduzidos, eu estou pagando, porque eu devo respeito às autoridades que foram instituídas. E Calvino vai trabalhar um pouquinho sobre isso aí, por isso que eu vou deixar alguns comentários para depois. E também obedecer por dever de consciência. É de natureza obedecer às autoridades. É da natureza que o filho obedeça ao pai. É da natureza. Ou seja, é da natureza que o aluno obedeça ao professor, é da natureza que os cidadãos obedeçam às autoridades que foram instituídas para aquele povo. Então, nós devemos obedecer. E aí nós vamos entrar em alguns textos de Calvino, porque Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele tem um capítulo específico só sobre magistrado civil. Nós não vamos tratar tudo que Calvino colocou lá. Mas eu pincei algumas partes do que Calvino escreveu, porque ele faz um tratado muito bem feito, inclusive, e nós vamos extrair de lá o que o nosso reformador entende a respeito desse nosso papel para com as autoridades civis. Olha o que Calvino fala sobre os tributos. Os tributos e impostos que os príncipes impõem lhes são devidos por direito. E aqui eu vou fazer um comentário rápido. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, são dignos de dobrados honorários. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse assim: vocês têm o dever de me sustentar como apóstolo, mas vocês não têm feito isso. Vocês não têm feito isso, por isso que eu trabalho construindo tendas para ter o que sobreviver, porque vocês que são pão duro não me sustentam. Paulo escreve isso na carta aos Coríntios. Então, em relação às autoridades civis, Calvino fala a mesma coisa. Os tributos e impostos que os príncipes impõem lhes são devidos por direito. Jesus disse: dai a César o que compete a César, e dai a Deus o que é de Deus. Embora devam empregá-los em sustentar e manter seus estados, ainda que também possam fazer uso deles licitamente para manter sua autoridade e majestade de sua casa, a qual, de certo modo, está vinculada à majestade de seu ofício. Devem lembrar que os impostos e todos os demais tributos não passam de subsídios da necessidade pública, e que agravar com eles, sem causa, ao povo, outra não é senão uma tirania e um latrocínio. Aí, quando os impostos são exagerados, existe da parte dos nossos governantes tirania ou roubo, roubando da população. Então, nós como cidadãos, claro, podemos recorrer àqueles que foram eleitos para que eles respondam por nós. Porque da mesma forma que nós, como igreja, elegemos presbíteros para nos representar no conselho, e eles tomam a decisão por nós, assim nós também elegemos os nossos governantes para que eles respondam por nós.
Então, quando nós vemos que os tributos e os impostos estão exagerados, nós temos que recorrer a eles para que alguma coisa possa ser feita. João Calvino diz o seguinte: o primeiro dever dos súditos para com seus magistrados é nutrir por sua função o mais profundo respeito que puder. Aliás, que reconheçam que sua jurisdição foi delegada por Deus, e por isso os contemplem e os reverenciem como ministros e legados de Deus. Todos quantos exerçam autoridade entre nós mereçam o apreço e veneração pelo respeito de sua posição de eminência. Calvino também diz: o magistrado tal como deve ser, que verdadeiramente corresponda a seu título, isto é, um pai da pátria. E como diz o poeta, pastor do povo, guardião da paz, defensor da justiça, vindicador da inocência, com toda razão será tido por aquele a quem não se aprove tal governo. Mas, como de ordinário acontece que a maioria dos príncipes anda bem longe do verdadeiro caminho, não se vê nos superiores prova alguma de um ministro do Senhor, que foi posto para louvor dos bons e castigo dos maus. Não reconhecem nele aquele superior cuja autoridade e dignidade a Escritura nos recomenda. Aí eu quero fazer dar um exemplo à luz do nosso contexto eclesiástico. Qual é o papel dos presbíteros na igreja? É ensinar a palavra, dentre vários. Ensinar as Escrituras. Esse é o papel. E lá, se você for para 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Paulo vai explicar como que os presbíteros atuam. Quando eu falo presbíteros aqui, eu estou falando dos pastores da igreja. A gente tem essa nomenclatura pastor e presbítero, mas ela é só no popular mesmo. Porque presbítero é presbítero. Reverendo Arildo é presbítero, Rui é presbítero, Franz é presbítero, todo mundo é presbítero. Só que tem a diferença constitucional de docente e regente. Mas são pastores do mesmo jeito. Uns fizeram teologia e outros não necessariamente. E esses são eleitos e instituídos por Deus na congregação para cuidar, para pastorear daquela igreja e para ensinar as Escrituras. Isso é o papel deles. Quando esses presbíteros eles começam a ensinar doutrinas erradas, e quando eles não pastoreiam o rebanho, eles não estão atuando de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos para o texto de Calvino. Calvino está falando isso. As autoridades que foram instituídas para o bem, a glória de Deus, o bem público e o castigo dos malfeitores. Foram instituídas e devem receber tributo por isso. Mas se as autoridades começam a fazer coisas que não competem a elas, e vai além do que compete a elas, ou inverte os papéis, elas não estão agindo do jeito que elas deveriam agir. Porque elas foram instituídas não para aquela finalidade. Então o que Calvino está dizendo é o seguinte: Deus não é responsável pelos erros dos governantes. Deus é responsável por colocá-los no governo. Mas Deus não é responsável pelos erros deles. Deus não assina embaixo em tudo que fazem ou deixam de fazer, né? Eles são responsáveis pelo que fazem. Então eles devem agir do jeito que as Escrituras dizem: promoção da glória de Deus, o bem público e o castigo dos malfeitores. Calvino diz: aqueles que governam para o bem público são verdadeiros exemplares e espécimes desta sua benevolência. Os que, porém, dominam injusta e imoderadamente, estes foram suscitados por Deus para punir-se a iniquidade do povo. Todos igualmente foram providos daquela santa majestade com que investiu o poder legítimo. Aí, Natanael, é aquela palavra sua. Todos são instituídos por vontade de Deus. Mas Calvino entende que alguns governantes são dados ao povo para uma finalidade específica de punição.
Ele coloca, Calvino dizia que se Deus, num outro lugar, ele diz o seguinte: se Deus quer punir uma congregação, ele coloca um pastor infiel nela. Calvino tinha esse entendimento. Se Deus quer punir uma congregação, ele coloca um pastor infiel nela, para distanciar o povo da palavra ainda mais, para castigar o povo. Porque uma das formas de Deus castigar o povo, a principal delas, é entregar o povo aos seus pecados. Lá em Romanos capítulo 1, 18 a 32, Paulo disse isso: porque são conhecedores da vontade de Deus e não reconhecem Deus como soberano e criador dos céus e da terra, Deus os entregou à sua própria vontade. E assim são punidos por se entregar ao pecado. Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte: Deus vai dando corda para a humanidade. Uma das formas de punir os ímpios é dar corda. Você quer pecar? Toma. Eu me lembro aqui, um exemplo aqui, que todo quanto é exemplo é fraco, né? Eu lembro que uma vez a minha mãe estava me contando que o irmão dela, o meu tio, ele tinha um costume de tudo que faziam em casa, ele ia lá e comia tudo na geladeira. Quando o pessoal ia procurar para poder comer, não tinha mais nada. Aí disse que a mãe dela fez uma panela de arroz doce e colocou na geladeira, ele foi lá e comeu aquela panela todinha. Aí ela pegou e falou assim: não, então, beleza, já que você quer fazer isso, foi e fez uma outra panela muito maior, colocou ele num canto, entregou a panela na mão e falou assim: você só sai daí na hora que você der fim nessa panela. Trazendo isso para o texto lá de Romanos, o que Deus dá para o povo? Vocês querem água? Está aqui um copo. Não está satisfeito de um copo? Não, eu vou dar um jarro então. Bota um jarro. Não está bom, não, vai para uma piscina agora, vou entrar com vocês dentro de uma piscina. Ah, a piscina não está bom, então vai para uma lagoa. A lagoa não está bom não, então vão para o mar. Então o que Deus faz? Ele vai soltando os homens e deixa eles se bagunçarem todinho, se matarem no pecado. Essa é uma das formas de punição. E quando Deus quer punir uma congregação, ele põe um pastor infiel nela. Quando Deus quer punir uma nação, ele coloca um governante que inverte os papéis. Aham. Sim. Sim. Olha, no meu entendimento, é o seguinte: a maneira de Deus agir com os ímpios era diferente de maneira como Deus age com os cristãos. Só que a gente está falando aqui de pessoas que estão vivendo no mesmo país e que têm os mesmos governantes. Então, talvez os propósitos de Deus sejam diferentes para esses dois grupos. Vai ter um propósito específico para os ímpios e outro propósito específico para a igreja. Pode ser que seja o mesmo, punir todo mundo, como pode ser punir os ímpios e revelar os verdadeiros crentes
diante dessa situação. Porque quando num contexto, vamos pensar aqui num contexto difícil, como aqueles nossos irmãos vivem no Oriente Médio, onde eles têm que se esconder para poder cultuar a Deus. Naquele contexto ali, somente quem é crente de verdade que vai fazer aquilo, porque quem não for crente não vai aguentar esse negócio de sair nas ruas com medo de ser preso a qualquer momento, né? Então, assim, são formas diferentes de Deus atuar, tanto nos ímpios quanto na igreja. Pelo menos é a maneira como eu entendo. Eu particularmente entendo assim, tá? Vamos tratar o Saul daqui a pouco. Vamos tratar o Saul. Vamos lá. Se à luz desse fato... Não, peraí. Eu li que não, né? Não, li. Se à luz desse fato determinares que somente aos governos justos se deve render obediência, então és um argumentador insípido. Pelo contrário, no dever estão sujeitos até mesmo aos ímpios e remissos. A deferência para com o magistrado civil, entretanto, vai apenas até onde não implica em desobediência a Deus, o Supremo Soberano, a quem importa sempre e em tudo obedecer. Porque Calvino está dizendo o seguinte: inverteu os papéis, não está promovendo a glória de Deus, está castigando os bons e cuidando dos maus. Agora, rebelião. Vamos se rebelar, e a partir de hoje não é mais meu governador, nosso governador, nosso presidente, nosso deputado, nosso senador, nosso prefeito, nosso vereador. Agora é o vereador de vocês, é o prefeito de vocês, é o governador de vocês. Não, continua sendo nosso. A gente deve respeito do mesmo jeito. E agora que os joelhos têm que se dobrar mais ainda, para que Deus, por misericórdia, não permita que as coisas continuem do jeito que estão, mas a nossa sujeição e obediência e respeito deve continuar a mesma. Porém, a gente precisa entender algumas coisas. Olha só. Aqui não clica não. Até onde não implica em desobediência a Deus. O Congresso Nacional votou uma lei que a partir de hoje é proibido comprar Bíblia. O Congresso Nacional votou uma lei que a partir de hoje todas as pessoas devem às 7 horas da manhã passar na frente da estátua do presidente da República, se ajoelhar e louvar o nome dele. A gente não vai fazer. Aí nós seremos como Daniel. Aí, se for para ir para a fogueira, nós vamos para a fogueira. Se for para ir para a cova dos leões, nós vamos para a cova dos leões. Entendeu? Quando não vai contra a vontade de Deus, a gente respeita. A gente pode não concordar. Uma lei que foi feita, não fere as Escrituras, a gente pode não concordar. O que a gente vai fazer então? Vamos para os meios legais. E isso que é importante. Nós agora já sabemos quais serão os nossos próximos governantes a partir do ano que vem. Aqueles que você votou, não votou neles que venceram. Qual que é o seu dever a partir do ano que vem? É ter contato com esse pessoal. E-mail, sei lá como é que você vai fazer. É ter contato com esse pessoal. Está acontecendo isso, tem um negócio aí, um negócio de uma lei que eles estão querendo votar aí, que eu não concordo com isso aí não. Dá um jeito aí, vê isso aí e tal, responde por nós. Você vai movimentar no meio que você tem condições de movimentar. Agora, você vai se sujeitar do mesmo jeito, você vai respeitar do mesmo jeito, você vai reconhecer como as autoridades instituídas por Deus do mesmo jeito. Vai mover seus palitos aí, porque você discorda disso ou daquilo outro, etc e tal, mas você vai correr atrás. É a mesma coisa, por exemplo, o Conselho da Igreja decide que a partir do domingo que vem, o culto não vai ser mais às 19 horas, vai ser às 17, 5 horas da tarde. Aí você fala assim, eu não vou. Eu vou caçar outra igreja para mim.
Eu não vou 17 horas. Não, eu vou às 17 horas, naquele primeiro domingo, na hora que terminar o culto, eu já procuro o Franz, falo assim, ô Franz, que negócio é esse, cara? Não gostei desse negócio, pai, 5 horas da tarde, pai. Não sei o que, então não tem jeito de rever isso aí não sei o que e tal. Mas enquanto o culto for às 17, eu estou indo. No dia que eu com a liderança da igreja falo assim, não, gente, vamos voltar aos cultos às 19, o povo dá glória a Deus e vem. Então, o que a gente tem que fazer é isso, não deixa de respeitar, agora não é meu presbítero mais, agora não é minha liderança mais. Eu já vi isso acontecendo, não sei se aqui vocês já passaram por isso, mas eu já vi isso acontecendo pelo menos em 2 igrejas. O cara discorda do pastor, ele para de dizimar. Eu já vi isso acontecendo em 2 congregações. Não gosto desse pastor. Aí, sei lá, são 200 votos no dia da eleição. 199 sim e 1 não. Você já até sabe qual que é o não. E o cara começa a dizimar na outra igreja. Não, a partir de hoje. Aí liga lá para um diácono, sei lá da igreja da Praia da Costa, e fala assim, que me passa o número da conta aí, que eu vou depositar mensal o meu dízimo. O cara está aqui, mas ele deposita o dízimo dele lá. Por quê? Porque eu não gosto do pastor. Ele é o pastor de vocês, mas ele não é meu pastor. Isso não compete a um cristão, nem no contexto eclesiástico, muito menos no civil. Né? A gente deve respeito às lideranças que Deus instituiu sobre nós. Aí chega lá e não gosta do outro. Aí ele vai procurar uma terceira. Aí chega lá na terceira, ele gosta do pastor, mas ele não gosta do culto. Aí ele vai para uma... Aí ele vai ficar nessa confusão, entendeu? Eu acho que, nesse caso, acaba não sendo o nosso assunto específico, mas nesse caso, a pessoa, ela deve se retirar quando não está pregando o evangelho bíblico. Aí é um motivo claro de você rachar fora, juntar a sua mala, passa a mão nos meninos e vai embora. Porque vai ser problema para você e para a sua família. Vamos lá. Isso aqui eu já li, né? A rebelião é um pecado grave. O limite desta obrigação de obediência só será encontrado quando formos intimados a fazer algo contrário à autoridade superior de Deus. Atos 5:29, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou quando o governo civil torna-se tão radical e incuravelmente corrupto que deixar de cumprir os fins para os quais ele foi estabelecido. Ou seja, quando é um governo que só pela misericórdia de Deus. Nesse caso, as manifestações são bem-vindas e qualquer tipo de atuação nossa, desde que não seja algo que venha a afrontar a vida de qualquer pessoa, enfim, de qualquer que seja. A gente pode, com certeza, se levantar como uma voz para reconhecer quando isso está fora dos preceitos da palavra de Deus. Mas tudo isso com amor, com respeito, com sabedoria, e não colocar a vida de pessoas em risco também, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Deus é providente. Eu gostaria que você abrisse lá Deuteronômio 17, nós já estamos caminhando, tá? Esse é o penúltimo slide. Deuteronômio 17. Na verdade, eu quero ler esse texto para dar base para o que nós vamos ver daqui a pouco, quanto a 2 personagens, os 2 primeiros reis da nação de Israel, que foi Saul e Davi. Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20. Olha o que diz o texto. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles.
Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, por que eu estou querendo ler? Eu li Deuteronômio, porque antes de Saul ser escolhido rei, já havia amparo na lei de Israel a respeito do rei. Então o rei não foi um acidente de percurso, já tinha amparo na lei. Agora vai lá para 1 Samuel, capítulo 8. Então não foi assim, o povo levantou e pediu, e aí Deus falou assim, rapaz, eu não queria colocar um rei, mas agora eu vou ser obrigado a colocar. Não, já tinha amparo na Torá, já tinha amparo no Antigo Testamento, ou seja, lá em Moisés escreveu isso, e depois de muitos anos, Deus levantou o primeiro rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 a 9. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Agora os versículos 15 a 17. As vossas sementeiras e os vossos vinhais dizimará. Não, capítulo 9. Espera aí. Capítulo 9, 15 e 17. Ora, o Senhor um dia, antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma interpretação popular de que Saul foi escolhido pelo povo e que Davi foi escolhido por Deus. Só que os dois foram escolhidos por Deus. O povo de Israel pediu um rei, mas não falou o nome dele. Nós queremos um rei. Aí Deus escolheu um rei e deu ao povo. E aqui o texto diz isso, né? Deus chama Samuel e fala, está aqui o rei que vai governar. O que ele vai fazer? Ele vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Você conhece a história de Saul, você conhece o que aconteceu, ele como rei, como primeiro rei de Israel, e etc. Agora, Deus também vai e escolhe um segundo para governar no lugar dele. Vai aí para o capítulo 16 de 1 Samuel, o versículo 1 e o versículo 13.
Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Os dois foram escolhidos por Deus. Deus não é responsável pelas atitudes de Saul e nem responsável pelas atitudes de Davi, mas elegeu os dois e escolheu os dois para governar a nação de Israel. E cada um teve o seu propósito, né? Realizou o propósito que Deus decidiu. E agora eu vou pegar um último exemplo para a gente caminhar para o final. Lá em João, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 19. Porque nós temos um governador romano. Saul e Davi são judeus. E agora nós vamos pegar um governador romano, onde Jesus disse isso aqui, ó. João capítulo 19, versículos 7 a 11. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então o que Jesus fala para Pilatos? Deus te pôs como governador romano na região da Judéia. Nessa hora aqui, Jesus não virou para ele e falou assim: quem é você para falar comigo, rapaz? Você é um desgoverno. É uma das linguagens que o pessoal usa, né? Não. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Foi instituído por Deus para ser governador e para julgar o próprio Deus. Pilatos julgou o próprio Deus. Estava ali diante dele o próprio Deus para ser julgado. E recebeu essa autoridade de Deus. Então veja que Deus é providente. Ou seja, Deus é que está governando. A humanidade é governada pelo Rei Supremo. Aquele que assentou no trono depois de ser assunto aos céus, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e chegando nos céus, conforme o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é quem governa céus e terra. Então o que acontece na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Oceania, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, ou em qualquer outra parte desse mundo, está debaixo do senhorio deste rei assentado no trono. Ele é quem coloca reis no governo e tira reis do governo. Ele é que move as peças do tabuleiro. Arthur, então quer dizer que o que nós fizemos esse mês, então, não foi de nada. Nós saímos de casa, fomos lá, votamos, então aquilo lá não foi nada. Não foi, Deus fez a vontade dele através das eleições. E aí, você gostando ou não gostando, a vontade de Deus foi feita. Você discordando ou não discordando, a vontade de Deus foi feita. O que compete a mim e a você? Atuar como Deus requer de nós. E a fazer o que nós acabamos de ver tudo aqui agora.
respeitar, honrar, sujeitar, até que nós não tenhamos que desobedecer a Deus. E mover os nossos palitos quando nós entendermos que algumas leis ou algumas atitudes, etc., forem contra o que nós entendemos, e aí a gente vai recorrer àqueles que podem responder por nós, né? E aí eu gostaria de concluir. Todas as autoridades procedem de Deus. Sendo assim, a obediência a elas é a obediência ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e Rei eterno e soberano. Por isso, como cristãos, devemos honrar as autoridades, obedecer-lhes e honrar por eles, a fim de que possam desempenhar fielmente a sua função. O bem público, o castigo dos maus. A desobediência só pode ocorrer quando as autoridades nos distanciam da palavra de Deus. E só podemos confrontar as autoridades quando deixam de desempenhar suas funções à luz da Escritura. Ou seja, a promoção da glória de Deus, o bem público e o castigo dos malfeitores. Quando eles invertem os papéis, a gente tem que falar. A gente é uma voz, né? A gente é uma voz, com certeza. E a gente vai se colocar. Alguém gostaria de contribuir de alguma forma ou alguma pergunta? Não? Pastor, também explicar até demais, né? A gente leu de manhã sobre o texto de Jó, do capítulo 5, né? E eu falava sobre ele está lançando desafios sobre a vida da gente, né? Ele está lançando desafios sobre a vida da gente. Eu lembro de ele faz o Temanita, quando ele abordou a Jó, ele falou para Jó: Jó, você abundou de graça quantas pessoas, lá no capítulo 4 de Jó. Você deu vida a tantas pessoas, você deu ênfase a tantas pessoas, motivou tantas pessoas, e agora que você está vivendo o seu momento, você está querendo meio que sair fora, né? Meio que se desfazer dele. Então, assim, nós temos o nosso momento de passar pelas nossas fases. Né? E o mesmo Deus que lança o desafio é o Deus que lança a cura do desafio. A gente vive isso no nosso dia a dia. A questão toda é que olhar para os outros é muito bom, porque a gente fica, meu irmão, calma aí que vai passar. Deus está operando, Deus está fazendo maravilhas, mas quando é com a gente, né, a gente às vezes não sabe lidar com a situação. E ele faz isso para Jó: olha, você existe por tantas pessoas já, agora você precisa passar pelo seu momento, você precisa orar pelo seu momento. Então, eu acredito que a gente precisa muito disso. Orar pelo nosso momento, o momento que Deus está dando no nosso coração para muitas pessoas. Sim, sim. E é um desafio para a gente, né? Porque lutar contra a carne é difícil, né? A gente fica indignado, né? E às vezes quando a gente lê, eu lembro que tem um irmão lá em Paú que um dia eu estava lendo Romanos 13, não sei por qual motivo, lá na escola dominical, e falou assim: é muito difícil concordar com Paulo. É porque parece que Paulo está colocando a gente para poder concordar com tudo, né? Mas presta atenção no que o texto está falando, né? Concordar com tudo, com ressalvas, né? Com ressalvas. Amém, irmãos?